Bom dia a todos. Começando mais uma aula. Perguntar para vocês antes, né? Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Tá muita coisa. Como é que vocês estão sentindo aí? Essas aulas online. Primeiro A. A gente não se encontra muito, né? Então não sei como é que essa sala está suportando. Mas já percebi que diminuiu aqui o número de pessoas. Bem cansativo, Rafael. Tem muita avaliação, né? Muita prova. Sem sentido, na minha concepção. Isso. Vou até abrir o Google Sala de Aula aqui de vocês, né? Vocês estão vendo aí na tela. Eu nem coloquei muita atividade aqui por causa disso, tá? Se você ver aí, para mim, aqui tem uma atividade que faz tempo, foi lá no começo do ano, dia 10 de março, ó. Depois, no dia 8 de abril, o gabarito da DE, que a maioria me entregou, só falta 3, né? E o caderno Aprender Sempre, ó, da situação de aprendizagem, ou sequência de atividades 2, que é essa que a gente, que a gente viu na última aula, na página 69, eu postei aqui para vocês uma atividade, né, para vocês postarem ó, com as instruções, Caderno Aprender Sempre, a partir da página 75, aulas de 5 a 8. Então, foi até menos do que eu pedi, eu pensava em botar para vocês, tá? Mas era para você me entregar essas atividades aqui. E aqui, ó, somente 4 me entregou até agora, tá? Os outros ninguém me entregou. Tá? E vale nota. Aliás, isso aqui, para mim, vale mais nota do que aquelas provas lá que vocês fizeram, tá? Não que aquelas provas lá do CAED não valem a nota, vale também. Tá? Vou considerar como nota, vai ter tudo certinho. Mas eu preciso que vocês deem uma agilizada para entregar essa atividade aqui, tá? Que é a partir da página 75, ó, aulas 5 a 8. Então, aqui, ó, começa na sequência de atividades 2, né? Razão entre duas grandezas. Então, tem a aula gravada até lá no Google Sala de Aula. Quero confirmar aqui, ó. Você vê aqui, ó, a aula foi gravada, tá? Na verdade, aqui, ó, faça as atividades que não perder sempre, 75, aula de 5 a 8. Coloquei as videoaulas, tá? Para você assistir. Tem uma videoaula aqui embaixo também, que foi nossa aula mesmo, no dia 13/4, que foi aula nossa sobre essa atividade, tá? Começa aqui, né? Atividade 2, aula 1 e 2, razão entre duas grandezas. E fizemos essas atividades aqui, tá? E depois, a 3 e 4, nós fizemos alguns exercícios de velocidade, densidade populacional, né? Fizemos todos esses exercícios aqui e eu deixei para vocês fazerem. Coloquei a videoaula e deixei para vocês fazerem a partir dessa aqui, né? Proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Aula 5, 6, 7 e 8. Tá? Vocês, pelo jeito, não conseguiram fazer, não deu tempo, não sei o que aconteceu, né? Vocês não fizeram ainda. Se você olhar lá, ó, só a Isabelle, o Lucas, a Luana e a Vitória colocou o trabalho aqui para mim. Ah, não, só 3 entregaram, ó, né? Só a Isabelle, o Lucas e a Luana. Todas as pessoas que estão aqui, né, ninguém entregou essa atividade. Eu vou dar uma corrida com a matéria, porque nós estamos bem atrasados, tá? Ainda tem a sequência de atividades 3 e 4 para terminar o bimestre. Então, isso daqui vocês vão assistir aquela videoaula e vão fazer, tá? Depois, aqui, na sequência de atividades 3, que é onde a gente vai chegar, ela fala sobre uma pesquisa. Deixa eu só ver se vai compensar a gente fazer isso aqui. Não, não é isso que eu quero. Não. Bom, eu acho que vai ser mais produtivo a gente fazer junto o que vocês não fizeram, tá? Então, quem está na aula aqui hoje vai aproveitar essa aula para a gente fazer junto, tá? Essa atividade de 5 até 6, 5 até 8. E aí eu paro lá na aula 8 e deixo um tempo para vocês postarem lá para mim no Google Sala de Aula. Então, se você não tem o caderno Aprender Sempre, você faça no caderno, tá? Você tem esse material de formato digital, vocês têm, né? Alguém não tem?
esse material? Alguém não tem? Todo mundo tem? Tranquilo? Ah, legal, Letícia. Né, se todo mundo for no caso da Letícia aqui, né? Eu não tenho livro, mas eu faço digital mesmo, né? Faça no caderno, tá? Eu prefiro que não me entregue de formato digital, né? Por exemplo, aqui, ó, o Lucas, ele me entregou atividade em forma de foto, né? Tirou foto lá das páginas do Caderno Aprender Sempre e postou lá para mim, tá? Eu prefiro que não entregue em caderno, em formato Word, em formato digital, porque senão fica complicado, né? Todo mundo passa um para o outro e responde. Catitiel, não sei quem é esse, vou deixar entrar, mas depois vai ter que se identificar. O Kainan está aqui no centro de mídias. Kainan, está me escutando aí? O Kainan está me escutando. Bom dia, professor. Se não estiver me escutando, coloca no chat aí, tá? Por favor. Mas ele também não vai escutar, né? Então, vamos lá, começar essa aula aqui, né? De proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Primeira coisa, né? A gente precisa lembrar aqui alguns conceitos, né? A gente estudou nas aulas passadas o que seria a razão entre duas grandezas. E, no caso, nós lembrávamos, só para lembrar aqui, a gente definiu razão como sendo a divisão entre uma fração, né? A divisão entre duas coisas, né? Por exemplo, você vai fazer uma receita de bolo, por exemplo, você usa 2 ovos para cada 4 xícaras de farinha. Então, você ficaria uma proporção aí, 2 para 4, né? E assim vai, você faz uma proporção. Nesse caso aqui, né, proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, é que essas grandezas elas podem se relacionar de duas formas, ou diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá? Então, a gente vai estudar o que seria isso, né? O que seria diretamente proporcional? O que seria inversamente proporcional? O que isso influencia nos dados de algum problema, tá? Então, os nossos objetivos da aula aí, né, de hoje, seria diferenciar relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, identificar as relações de proporcionalidade em escalas, em divisão, em partes proporcionais e em taxas de variação de duas grandezas. Associar contextos diversos à relação de proporcionalidade entre duas grandezas. Então, aqui nós temos um conceito, tá? Um texto que fala para a gente o conceito disso daí. Alguém pode ler para mim isso daí? Escutando? Acho que ele não me escutou. Ele está aí ainda, pode ser que ele esteja escutando. Alguém pode ler para mim? Lê aí, Matheus. Lê aí, Matheus. Falou comigo, professor? A Letícia falou para você ler. Eu? Ô, louco. Mas eu tô tentando achar a página dessa parte. Pera aí que eu Ah, tô tá. A tentando. Eu tô página. no 3 e 4 aqui, pera aí. Deixa eu... Tentando achar aqui a página. Não sei se acho que você não consegue ler na tela, né? Hã? Tá no É que na celular ou tá tela no pra mim tá computador? muito pequeno, pera aí. Você assiste pelo celular, né? Uhum, pera aí. Alguém de vocês aí tem computador em casa? Notebook? É o 5 e 6 que é pra fazer? Isso, é na página 75, tá? Tem um texto aí falando, começando a proporção. 75? Rapaz, eu tava no 90. Aulas 5 e 6. Proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas.
Aí Quero ver se você achei. consegue para mim aqui. A proporção, tá vendo? É pra ler até onde? Até. Vou fazer. Lê até aqui, ó. Vou selecionar na tela aí para você, ó. Até Hum, grandeza, tá? Aí depois beleza. outra pessoa continua lendo. Já se prepara aí alguém para continuar a ler, tá? A proporção é a relação entre duas grandezas. Duas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento na medida da primeira grandeza gera um aumento da mesma proporção na medida da segunda grandeza, ou quando uma diminuição da medida da primeira grandeza gera uma diminuição de mesma proporção da medida da segunda grandeza. Obrigado, Matheus. Quando temos duas grandezas, x e y, diretamente proporcionais, quando temos x vezes y igual a k, nesse caso, o k é a constante da proporção. Duas grandezas são inversamente proporcionais. Quando um aumento na medida de uma grandeza gera uma diminuição na medida da segunda grandeza da mesma proporção. Ou quando a diminuição da medida da primeira grandeza gera um aumento na medida da segunda grandeza na mesma proporção. Quando duas grandezas, x e y, inversamente proporcionais, temos que x vezes y igual a k. Nesse caso, o k é a constante de proporcionalidade. Tá, obrigado, viu? Gente, eu acho que tem um erro aqui, tá? Nesse texto, mas a gente vai explicar. A única coisa que o texto está falando aqui, que vocês entenderam, isso daqui é importante, tá? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando as duas grandezas ou elas aumentam proporcionalmente, as duas, ao mesmo tempo, ou seja, se eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta, ou se ela diminui, a outra também diminui. Quando acontece isso, num problema, as duas grandezas aumentam ou diminuem na mesma proporção, a gente diz que elas são diretamente proporcionais. Elas estão aumentando ou diminuindo. Agora, quando acontece ao contrário, quando uma aumenta, se eu aumentar o valor de uma grandeza e a outra diminuir, isso significa que elas são inversamente proporcionais. Tudo bem? Ficou claro isso aqui? Esse negócio de x vezes y igual a k, esquece por enquanto, porque está errado isso aqui, tá? O apostila do Estado entregou um negócio errado para vocês. Mas o texto está certo, tá? Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, as duas aumentam ou diminuem na mesma proporção, tá? Então vamos ver esse primeiro problema aqui. Para decorar as mesas de uma escola para uma festa junina, serão comprados tecidos coloridos. Suponha que 1 metro de tecido de largura constante custasse R$17,80. 2 metros custariam quanto, gente? Como é que vocês fariam essa conta? Veja que aqui nessa tabela. Seria 17 mais 17 ou, tipo, eu podia fazer 17 vezes 5? 17,80 vezes 5, que daria todo o resultado. Mas como ele só quer saber o valor da segunda, seria 17,80 vezes 2. Isso, perfeito. Aqui, nessa tabela, a gente está lidando com duas grandezas aí, tá? A grandeza que está sendo envolvida é o comprimento de tecido, é uma grandeza. E o valor a pagar é outra grandeza. Como é que será que essas duas grandezas se relacionam? Quando eu aumento a quantidade de tecido, no caso ali, não sei quem falou, foi a Rafael que falou? Foi, Rafael. Rafael, Isso. Oi. no caso nosso aí, você falou assim, professor, se eu for numa loja comprar tecido e a vendedora falar para mim, 1 metro de tecido custa R$17,80. 2 metros de tecido, o valor vai aumentar também, concorda? É meio óbvio, é questão de dinheiro. Isso é meio óbvio. E isso aqui são grandezas diretamente proporcionais, ou seja,
Se eu somar dois metros de tecido, é só fazer 17,80 mais 17,80, ou 17,80 vezes 2, né? Que dá 35,60. Então, a gente pode colocar aqui na tabela aqui, 35. Vou baixar aqui um pouco. Peraí, já que eu vou ter que fazer a tabela, como eu não tenho um livro. 35,60. Isso. Aí, beleza, ele preencheu aqui 3 metros de tecido, o que acontece com o valor? Aumenta, né? 4 metros de tecido. Você vai pegar 17,80 e vai multiplicar por 4, concorda? 17,80, vou multiplicar por 4. 71,20. Então, vamos colocar lá, 71,20. E a quinta questão, né? Tira um print da tela, tá? Para depois você fazer. Deixa eu terminar de fazer aqui. Aí você tira o print da tela. Seria 17,80, que é cada metro de tecido, multiplicado por 5 metros que eu quero comprar. Opa, não é isso não. Vou botar aqui, 17,80 vezes 5, e aí você acharia R$ 89, né? Ficaria ali R$ 89. Ou seja, se você observar os dados dessa tabela, você observa que quando eu aumento aqui, ó, os valores de metro de tecido, eu aumento o valor do preço de tecido. Percebe? Então, quando eu aumento uma grandeza e aumento a outra grandeza também, elas estão se relacionando de forma diretamente proporcional. Lembrando que existe uma proporção aí, tá? Tanto que se você pegar agora aqui e dividir, por exemplo, se você pegar 35,60 e dividir por 2, quanto que vai dar isso aqui? Se eu pegar 35,60 e dividir por 2. Vamos ver lá? 35. Se ninguém souber de cabeça, eu faço aqui, ó. Dividido por 2. Opa, 17,80. Ou seja, dá o valor de 1 metro de tecido, concorda? 17,80. Vamos colocar aqui. Vamos fazer um outro teste. Vou pegar o último lá, ó. Vou pegar 89 e vou dividir pelo tanto de metro de tecido que vale R$ 89, que é 5. Se eu dividir isso, quanto que vai dar? Também vai dar 17,80, tá? Você pode dividir aí que você vai ver que vai dar 17,80. Ou seja, quando eu pego uma grandeza e divido pela outra, ou seja, vamos chamar aí uma grandeza valor a pagar e divido pelo comprimento. Está dando sempre quanto? Está dando sempre 17,80. Toda vez que eu pego o valor a pagar e divido pelo comprimento que eu comprei, está dando 17,80. Ou seja, toda vez que eu pego uma grandeza e divido pela outra, e esse valor dá um valor K, ou seja, uma constante, está dando sempre o mesmo valor, nós possuímos grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quando uma aumenta e a outra também aumenta, diretamente proporcional. Quando uma diminui, a outra também diminui, temos grandezas diretamente proporcionais também. Ficou claro isso? Alguém tem alguma dúvida? Sim, sim, estou na escuta. Beleza, Kainan. João Guilherme está aí também, bem-vindo. Alto e claro. Ótimo. Tem alguma dúvida aí, pessoal do Centro de Mídias, pessoal aqui do Google Meet? Geralmente, Tranquilo, senhor. ficou tranquilo? O pessoal aí está prestando atenção, não está dormindo assistindo a aula não, né? Pelo amor de Deus. Aproveita que eu tô no apetite para ensinar vocês. Ficou claro? Isso aqui é muito importante. Isso parece uma coisa boba, tá? Isso é tranquilo. Lógico, eu vou na loja, se 1 metro vale 17,80, 4 metros é 71,20. É só multiplicar por 4. É óbvio isso, certo? Só que não é isso que eu quero que você entenda aqui. Isso aí qualquer um faz, até quem nunca estudou na vida vai fazer, né? Aquele analfabeto que trabalha no Mercadão lá, que está vendendo bala, ele vai saber fazer a conta proporcional se você comprar 3 balas dele, ele sabe fazer a conta, tá? Agora, o que eu quero que você entenda é que quando eu aumento uma grandeza e aumento a outra, eu vou ter grandezas diretamente proporcionais.
Ele tem um aumento proporcional aí, tá? E, basicamente, eu quero que você entenda isso aqui também, ó, essa nomenclatura. Quando eu pego uma grandeza e divido pela outra, e isso dá um valor K, e esse K a gente fala que é uma constante, é um valor constante qualquer, ele é uma grandeza diretamente proporcional também. Então, às vezes, você vai cair num problema que ele vai pedir para você identificar se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E quando isso acontece, você precisa saber o conceito, senão você não vai conseguir fazer o problema. Tá? É muito importante isso aqui. Isso é base para você cursar o ensino médio. Tá? Então, grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta e a outra também, ou quando uma diminui, a outra também diminui. E aí, como é que eu faço para descobrir se elas são sem observar uma tabela? Por exemplo, ele me dá um exercício e fala, ó, essas duas grandezas aí, elas são diretamente proporcionais. Você pode utilizar esse conceito aqui, ó, de y sobre x igual a k, para resolver o problema. Tira um print da tela aí para você depois mandar para mim lá no Google Sala de Aula com a sua letra, né? Que você fez preenchendo essa tabela, você fazendo ou fazendo no caderno, tá bom? Posso mudar de tela? Tirar aí um print? Eu tenho aqui quem não tirou, tá? Tirou o print aí. Pessoal do Centro de Mídias. Vocês estão me escutando? O Centro de Mídias é muito instável, né? Ele cai. Se o Centro de Mídias tiver caído aí, coloca no chat aí, tá? Se estiver me escutando ainda. Beleza aí, Letícia, João, Luiz, Matheus, Vitor, Yasmin, tá tudo ok? Vamos ver quem mais entrou aí. Ana Luísa. Yasmin. Beleza, então vamos embora. Vamos fazer o segundo aí. Bom, o segundo problema, letra A, fizemos, né? Letra B. Ao duplicar o comprimento do tecido em metros, o valor a pagar duplicou? Sim ou não? E aí, sim ou Vai, não? mas aí Sim. depende da. Sim, Tecnicamente, se for seguir aí, aumentou sim, mas depende da mulher também, né? Se ela quiser. Não, nesse caso aqui, ela não pode alterar o preço. Ela falou que 1 metro de tecido é 17,80. Então, se duplicar o valor, ou seja, se eu comprar 2 metros, Ah, vai então duplicar sim. o preço, certo? Se eu triplicar o valor, o tamanho, né, que eu quero, se eu quero comprar 3 metros de tecido, o valor também vai triplicar, certo? Então, sim, tá? Triplica também a letra C. Letra D. Então, que tipo de proporcionalidade existe entre o comprimento do tecido e o valor a pagar? É uma proporcionalidade direta ou inversa? Direto. direta. Direta. É isso aí. Beleza? Ficou claro aí? Então tá. Vamos embora. Vamos fazer o 2 aí. Os itens abaixo tratam da relação de proporcionalidade entre duas grandezas. Leia com atenção e classifique as grandezas em diretamente ou inversamente proporcionais. Letra A. O consumo de combustível e quilômetros percorridos por um automóvel são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Lembrando do Diretamente. conceito. Vamos lembrar do conceito aí. É Diretamente diretamente, porque quanto proporcional. mais combustível você gasta, mais quilômetros você anda. Ou quanto mais Perfeito. quilômetros você anda, mais combustível você gasta. Perfeito. Então, aqui a resposta, né, seria diretamente proporcional. Você escreveria aqui, né? Letra A, você escreveria diretamente proporcional. Certo? Letra A. Quanto ao aumento, o consumo de combustível significa que eu estou andando mais, certo? Tudo bem? Então, bora. Letra B. A velocidade de um trem e o tempo gasto no percurso. Inversamente. Inversamente? Vamos pensar juntos. Eu acho que A tem que ser velocidade. inversamente, porque quanto mais rápido é menos tempo. Exato. Né? Quanto mais rápido eu ando com o trem, menos tempo eu vou gastar. E perceba que uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Né?
A gente pode até brincar com setas assim, né? Se eu colocar aqui, ó. Se eu pensar, sempre quando você tiver dúvida, faz uma seta, ó. A velocidade do trem, se ela aumentar, o que acontece com o tempo? Vai diminuir, certo? Por quê? Porque, obviamente, se eu aumento a velocidade, eu vou mais rápido, eu gasto menos tempo para fazer o trajeto. Tudo bem? Ficou claro aí, né? Então, bora lá para a letra C. A velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele são diretamente ou inversamente proporcional? Inversamente, uai. É a mesma coisa do trem. Não, Vamos é pensar, diretamente, porque é a Não. distância percorrida. se eu aumento a Mas a velocidade do distância automóvel, diminui. Quanto mais ele percorre, mais a distância que ele, tipo, do lugar onde ele quer chegar vai diminuindo. sim, né, podemos pensar dessa forma. Vamos pensar que a distância que ele tem que percorrer é a mesma. Tá? Imagina que ele tem que sair de São Paulo e ir de Taubaté e ir para São Paulo. Se eu fizer esse trajeto com uma velocidade, se eu aumentar a velocidade, a distância percorrida por ele vai mudar? Não, a distância não. O tempo sim, mas a distância não. A distância não, né? Ela vai continuar a mesma, concorda? Então A é Então, distância de diretamente. Taubaté para São Paulo vai ficar igual, mas a isso. distância entre ele e a metrópole vai mudar, porque ele vai estar indo para lá. Você está Não, perguntando a vai mudar. velocidade do Só automóvel. vai mudar o tempo. O tempo vai mudar, mas a Não, o distância tempo não. vai mudar, isso é óbvio. Mas vai mudar sim, porque ele vai estar percorrendo o caminho. Ele não vai ficar no mesmo lugar. Sim, mas pensa o seguinte: eu tenho que analisar aqui as duas grandezas. No caso, ele está analisando duas grandezas, a velocidade e a distância, certo? A distância entre Taubaté e São Paulo, ela muda? Não, não É muda. fixo, é fixo, certo? Se Mas, ô eu faço. professor, não tá mudando a distância entre as cidades. Tá perguntando a distância do automóvel. O automóvel vai se locomover, então Não, vai ter uma distância. tá escrito, ó, a Não, velocidade de um automóvel E a e a distância. distância percorrida por ele. Então, Não vai mudar. é os dois. A a velocidade vai mudar distância, ela é e a constante, tá? distância também. Ela tem um começo, ela tem um começo e ela tem um fim. Se eu fizer esse trajeto aqui, aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, essa distância não se altera. Portanto, aqui ela não tem proporcionalidade nem direta e nem inversa, tá? Nessa resposta. Por isso que fica meio confuso mesmo, tá? A distância aí, você tem que pensar, pô, mas a distância não se altera. Porque quando eu vou de Taubaté até São Paulo, é a mesma coisa. Se eu aumentar a velocidade, eu vou percorrer a mesma distância. Se eu diminuir a velocidade, eu vou percorrer a mesma distância. Então, ela não se altera. Portanto, aqui eu não tenho proporcionalidade nenhuma. Tá? Então, existem algumas situações em que as grandezas não vão ser nem diretamente, nem inversamente proporcional. Tudo bem? Ficou claro aí? Rafael, você ficou um pouco confusa, né? Fiquei, é por causa Mas aí, no da caso, você só interpretação. vai escrever nem diretamente, nem inversamente proporcional, né? Eu Isso coloquei mesmo. nenhuma proporção. E Proporcional. agora a letra E. O número de operários trabalhando e o tempo gasto para realizar um trabalho. Então, vamos pensar da Professor, seguinte você forma. pulou a D. É verdade. Espera aí. Vou voltar aqui. A distância percorrida por um aplicativo de transporte e o valor a pagar no final da corrida. Vamos pensar aqui com a setinha. Se eu aumento a distância, o que acontece com o valor a pagar? Aumento, então é diretamente. Aumenta. Então, se as duas setas estão para cima, né? Ou se as duas setas estão para baixo, se eu diminuir a distância, eu diminuo o valor a pagar. Se as duas setas estão para baixo ou as duas setas estão para cima, então eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Vamos analisar a letra I agora. Número de operários trabalhando e o tempo para Espera realizar aí um que trabalho. a tela congelou aqui pra mim. Vai ser diretamente ou inversamente? Congelou aqui pra mim. A letra A D? D é diretamente. Beleza. Agora a letra E. Deixa eu ver o pessoal precisa de mídias aqui.
Sir, O aí é Tiel, diretamente. o Tiel entrou e saiu. João, Kainan, estão me escutando aí? Tá tudo certinho? Sim. Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida também. O Tiel entrou e saiu. Não sei se ele está aqui agora. Pessoal, não desanima não, tá? Eu estou vendo aí que vocês está diminuindo o número de alunos que estão entrando na sala. E vocês, eu tinha o maior orgulho de dar aula para vocês, porque vocês entravam a maioria da sala aí, 20 e poucos alunos nas aulas. Então é importante a participação de vocês aí, tá? Me deixa feliz e creio também que é bom para vocês, tá? Então, tenta aumentar a presença aí nas próximas aulas aí, faz um. Eu sei que o pessoal está cansado, né? O professor fica só um monte de professor mandando mensagem, falando, faz avaliação, mas é que não é culpa nossa, tá? É, pela gente, para nós professores, a gente não teria passado todas aquelas avaliações do CAED. Que eu acho que é perda de tempo aquilo lá, entendeu? Porque eu acho que é bem melhor a gente passar uma avaliação minha, mais direta e pessoal com vocês, porque eu sei que eu dei de aula para vocês, eu sei que eu ensinei vocês, então é mais fácil eu cobrar o que eu ensinei, né? Nossa, é um Então, saco aquela prova do CAED. O site é uma droga, é tudo uma merda. então, é um saco mesmo. Não é culpa dos professores, tá? Então, deixar bem salientado para vocês que, pelos professores, os professores ficaram irritados também com essa prova, porque não precisava ter dado, eu acho, tá? Então, vamos lá. Letra E. O número de operários trabalhando e o tempo para realizar um trabalho. Vamos brincar com a setinha lá, né? Se eu aumento o número de operários para produzir celular, por exemplo, numa fábrica, o que acontece com o tempo para realizar o trabalho? Vai Para diminuir, montar esse celular? Ele diminui. mas operários têm, menos tempo vai gastar. É isso daí. E se eu tiver menos operário trabalhando, o que acontece com o tempo? Aumenta, E tá. né? Beleza? É isso que você vai escrever aí, ó. Letra E. Inversamente proporcionais. Beleza? Tranquilo? Ficou claro esse conceito de proporcionalidade direta e inversa? Ficou, sir. Ficou assim, professor, mas eu tô vendo que vai confundir bastante. Por quê, você acha? Igual no caso da C. Confundiu muito. Sim, quando é inversamente proporcional, ele é mais difícil de analisar. Até algumas situações que você vai parar, você fala assim, ixi, aqui, peraí. Por isso que quando você faz a setinha, ela te ajuda a pensar. Né? Se eu aumento o número de operários, eu faço a setinha para cima, aumento, né? O que será que acontece com o tempo de trabalho para produzir, por exemplo, qualquer coisa? Carro, celular, comida, né? Se eu tiver mais cozinheiro para cozinhar alguma coisa, eu vou ter menos tempo para realizar esse trabalho, né? Ou seja, eu vou produzir em menos tempo, tá? Da mesma forma que se eu diminuir o número de operários trabalhando, eu vou ter que ter mais tempo para produzir alguma coisa. Isso ficou claro? Acho É que a mais, única coisa que tá mais confundindo mesmo é o que não é nenhuma proporção mesmo, que é os dois. Acho que é a única isso, coisa que tá confundindo. Que o resto esse ficou daqui, assim. né? Na verdade, aqui ele deu uma informação, né, na letra C para te confundir mesmo, tá? Porque a frase está incompleta, no caso, tá? Ele deveria colocar aí que a distância percorrida permanece a mesma, tá? Aí sim você colocou. Agora, a distância percorrida por ele, se eu aumentar a velocidade de um automóvel, se você for pensar igual a Rafael falou, né? Ela até tem razão no que ela falou. Se eu aumento a distância percorrida pelo automóvel, a distância que eu vou andar também aumenta, né? Ela tem razão, acho, no que ela falou. E se eu diminuo a velocidade do automóvel, a distância que eu vou percorrer vai aumentar. Só que está Não, incompleto, sir, eu então. falei ao contrário. Quanto mais a velocidade você aumenta, a distância diminui. Sim, mas no Para ir caso, naquele destino.
Na distância, então, a distância pode ser que ela diminui, né? Porque você aumentar a velocidade, por exemplo, eu vou estar cada vez mais próximo da cidade de São Paulo, por exemplo, né? Eu entendi seu pensamento, tá? Mas no caso aqui, essa frase está incompleta. Deixa eu só confirmar aqui no caderno do professor como que ele deu a resposta dessa letra C, para ver se eu não errei aqui na explicação para vocês, tá? Espera só um pouquinho. Eu estou abrindo aqui o caderno do professor. Está chegando. A página 75. Está chegando. Aqui. Letra C, né? Olha lá. Ele fala que é diretamente proporcional, pois se aumentarmos a velocidade de um automóvel, a distância percorrida por ele aumentará. É meio lógico, é o que eu estava falando para vocês, né? Se você aumenta a velocidade, logicamente você vai percorrer mais, né? Você vai andar mais. Ou seja, se eu aumentei a velocidade, a distância que eu vou percorrer vai aumentar. Esse que é o problema. A letra C aí, a frase da pergunta está incompleta, essa afirmação, né? Não pergunta. Ele afirmou uma coisa meio incompleta, então faz uma confusão mental mesmo, tá? Então aqui você pode colocar diretamente proporcional, tá? Na letra C. Beleza? Agora ficou mais claro, né? Bom, vamos lá. Terceira questão. Para melhor compreendermos o significado de grandezas direta ou inversamente proporcionais, observe as relações de proporcionalidade nos itens A, B, C e D, e as classifique em diretamente ou inversamente proporcional. Letra A. 5 litros de combustível, 50 quilômetros percorridos. 10 litros de combustível, 100 quilômetros percorridos. E aí? Diretamente ou inversamente proporcional, isso aí? Diretamente? Não, pera. Diretamente, sir. Isso, ó, vamos observar aqui, ó. Eu aumentei aqui, né? No De 5 caso, para professor, 10. acho que é mais fácil falar que as grandezas é o combustível e a quilometragem. Daí, quanto mais Isso, adicionei. combustível, mais quilômetros você consegue percorrer. Acho mais Isso. fácil explicar assim. Aqui, ó, aqui seria o combustível e aqui seria a distância, né? É a distância. Se eu aumentei o combustível de 5 foi para 10, a distância também aumentou proporcionalmente, ó. De 5 foi para 10, dobrou o valor, não dobrou? E de 50 para 100 também dobrou, né? Eu falei para vocês agora há pouco desse conceito aqui, ó, de y sobre x igual a k. Lembra disso? Imagine que eu vir aqui, então, agora, e vou tentar fazer isso aqui que eu expliquei para vocês. Ó. Se eu pegar 10 e dividir por 5, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. 10 dividido Né? por 5, 2. Se eu pegar 100 e dividir por 50, também dá 2, percebe? E olha que interessante que eu posso fazer também. Se eu pegar 50 e dividir por 5, se eu pegar uma grandeza e dividir pela outra, dá 10. Se eu pegar a outra grandeza, distância, e dividir pelo combustível, pela quantidade de combustível gasto, 100 dividido por 10 também dá 10. Então, quando acontece isso, quando eu pego uma grandeza, divido pela outra e dá sempre uma constante, ou seja, aquele conceito de y sobre x. E aí, quando eu coloco y em x, é qualquer grandeza, tá? E isso dá uma constante, nós temos grandezas diretamente proporcionais. A gente pode dizer que nós temos diretamente proporcionais. Beleza? Ficou claro isso aí? Aqui também tem algum conceito de regra de 3, né?
poderia virar para você agora e fazer uma brincadeira assim, ó. Ah, beleza. Por essa proporção, se eu quero saber quanto eu gasto se eu gastar 20 litros de combustível, né? Quanto que eu gasto 20 litros de combustível, né? Quantos quilômetros eu percorro? X quilômetros percorridos, tá? E se eu sei que 5 litros, eu gasto 50 quilômetros, eu percorro 50 quilômetros percorridos. Isso daqui eu posso fazer regra de 3 para descobrir, né? Regra de 3 é isso. Eu utilizo a proporção para descobrir alguma coisa. Posso te dar um probleminha, uma tabelinha, e falo para você preencher ela. Como eu tenho grandezas proporcionais aqui, e é uma constante de proporcionalidade, a gente viu que é 10, né? Se eu quiser 20 litros, basta eu multiplicar por 10, né? Então, olha só que interessante. Se eu pegar aqui e fizer uma regra de 3, e regra de 3, eu tenho que fazer a comparação entre duas grandezas. No caso nosso aqui, a comparação está sendo feita. Bom, se 5 litros eu percorro 50 quilômetros, 20 litros eu percorro quantos quilômetros? Aí eu coloco X, né? Aí eu multiplico isso de forma cruzada. Ó. X vezes 5 dá 5x. Né? E 20 vezes 50, né? Vai ser igual a 1.000. Né? 2 vezes 5 é 10, acrescento 2 zeros é 1.000. E aí eu vou pegar a equaçãozinha, né? 5 vezes x igual a 1.000, ou seja, eu preciso descobrir qual o número multiplicado por 5 que dá 1.000, né? Ou, na equação, matematicamente, eu pego aquele 5 que está multiplicando e passo para o outro lado, dividindo. É equaçãozinha de primeiro grau, tá? Simplesinha. Alguém tem dúvida de equação assim? Fica difícil de entender? Quanto que dá 1.000 dividido por 5? Dá 200, né? Então, quer dizer que se eu gastasse 20 litros de combustível, eu percorreria 200 quilômetros percorridos. E olha que interessante, se eu pegar 200, a grandeza de distância percorrida, e dividir pela quantidade de combustível gasto, 200 dividido por 20 também vai ser igual a 10, que é a minha constante de proporcionalidade. Ficou claro isso daí, gente? Eu brinquei aqui, tá? No problema ele não pediu para fazer isso. Mas eu fiz uma regrinha de 3 para descobrir quanto será que eu gastaria, quantos quilômetros eu percorreria se eu gastasse 20 litros de combustível. A regrinha de 3 simples. Você que vai ter carro um dia, vai ter moto um dia, você vai acabar fazendo essa conta. Porque você quer saber, por exemplo, quantos quilômetros você vai conseguir andar a partir do tanque cheio do seu carro. Tá? Você vai ter que fazer uma regrinha de 3 para descobrir. Então, a aplicação prática disso no dia a dia é interessante. Às vezes eu queria, por exemplo, descobrir qual é nossa, fugiu a palavra. A autonomia do meu combustível, ou seja, qual é o consumo da minha moto. Quantos minha moto faz, por exemplo, de quilômetro por litro. E aí eu fazia uma regrinha de 3 também para descobrir. Tá? Posso continuar, gente? Tirar uma outra foto aqui. Deixa eu ver. Só uma perguntinha, como explicação, eu posso fazer a técnica da setinha mesmo, só? Pode colocar a Beleza. setinha e escrever diretamente proporcional, tá? Não precisa fazer conta nenhuma. Letra B. 200 km por hora. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é unidade do quê? 200 km por hora. Que grandeza é essa aqui? 2.000 metros? Não sei, senhor. 20.000, sei lá. Não. Eu quero saber que isso aqui é uma unidade, ó. Quilômetros por hora. Isso aqui é a unidade do quê? De qual grandeza que a gente está trabalhando aqui? Quilômetros por hora. Geralmente é com um carro muito rápido. Tá a 300 quilômetros por hora. Concorda? Isso aqui, então, é a unidade, é a grandeza de velocidade. Beleza? E essa grandeza que está aqui do outro lado é o quê? Tempo. Tudo bem?
3 horas, 1h30, percebe? Vamos analisar sem fazer conta. O que aconteceu com a velocidade aqui? Ó? De 200 km por hora foi para 100, concorda? Diminuiu a velocidade. Se ele está a 200 km por hora e diminui para 100 km por hora, ele caiu pela metade. Se a 200 km por hora ele fazia em 3 horas algum trajeto, não sei qual, ele, quando diminuiu pela metade a velocidade, ele diminuiu o tempo também pela metade, percebe? Que tipo de grandeza tem aqui, então? Grandezas Diretamente proporcional. diretamente proporcionais. Beleza? Então, aqui, diretamente proporcionais. Né? Tudo bem? Bora lá, então. Vou pagar. Letra C. Uma torneira aberta enche a piscina em 12 horas. 4 torneiras abertas enchem a piscina em 3 horas. Então, vamos analisar com setinha, para ficar mais fácil. Aqui, ó, aumentou o número de torneiras. Ó. De 1 foi para 4. O que aconteceu com o tempo? Diminuiu inversamente. Logicamente, se eu tenho mais torneira aberta, está entrando mais água, vai encher a piscina em menos tempo. Tudo bem? Então, tenho grandezas aqui inversamente proporcionais. Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Deixa eu ver o pessoal do centro de mídias lá. Tá ok aí, centro de mídias? Estão vendo a aula legal? André, João, Kainan. Estão vendo meu áudio, minha tela? Sim. Beleza. Qual que é a C? A letra C é inversamente proporcional, tá? Se eu aumento o número de torneira aberta, a piscina vai encher em menos tempo. Tudo bem? Bora lá? Posso continuar? Pode, senhor. 10 pedreiros fazem um muro em 10 horas. 25 pedreiros fazem um muro em 4 horas. Acho que é o mesmo caso, né? Se eu aumento o número de pedreiros aqui, ó, né? Se eu aumento o número de pedreiros, ou seja, de 10 foi para 25, logicamente o tempo que eu vou levar para fazer um muro diminui. Então, se eu aumento uma grandeza, diminuo a outra, tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, letra D, inversamente proporcionais. Beleza? Posso continuar? Bah, melhorou já, Zé. O pessoal está falando bastante aqui, isso é bom. Ficou mais claro que eu. Ô louco, você é branco assim? Só para mim que a voz dele está cortando. Agora já melhorou, já, professor. E o seu radinho, irmão? Bah, melhorou já, Zé. Beleza. O pessoal aí como é que fala? O pessoal aí como é que fala o pessoal do Sul mesmo? Gaúcho, bate. Então, vamos ver aqui. Próximo. Um chocolate custa R$ 2,90. 3 chocolates, R$ 8,70. Será que são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Lembre-se de uma coisa, pessoal. Às vezes você olhando aqui, só pela setinha, você sabe, por exemplo, eu aumentei o número de chocolates. De 1 foi para 3. Aqui aumentou o preço, certo? Também foi para 3. Mas será que ele aumentou proporcionalmente? Como será que eu vou descobrir isso? Bom, se um chocolate custa R$ 2,90, eu preciso pegar, então, aquele R$ 8,70 que ele me cobrou, e eu vou dividir por 3 para mim achar o valor de cada chocolate. Será que ele cobrou R$ 2,90 mesmo? Aí é só fazer a conta lá, né? 8,70 dividido por 3. R$ 2,90. Então, beleza, ele cobrou proporcionalmente. Ele cobrou em cada chocolate R$ 2,90. Como 2,90 vezes 3 é o próprio 8,70, então beleza. Então, são grandezas diretamente proporcionais.
Ficou mais claro que o... Como é que é o nome dele? Ficou mais claro que o André. Ficou mais claro, André? Ah, tem bastante aluno aí agora, 17. Parabéns a essa sala aí. Vocês são demais, cara. Fico impressionado com vocês. Tudo certo aí? Então, aqui eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Nossa senhora, não sabe escrever proporcionais? Proporcionais. Só que o teclado que quer digitar rápido, acontece isso. Posso pagar? Vai na fé. É nóis. 4. Alguém pode ler para mim? Estou cansado de falar. Vocês vão dormir aí já já. Se quiser, eu leio aqui para você, pessoal. Lê para nós. Uma torneira despeja 20 litros de água por minuto e essa torneira leva 1 hora para encher uma caixa d'água que está vazia. Se forem adicionadas mais 2 torneiras com a mesma vazão, em quanto tempo elas encherão a mesma caixa? Ah, Eu tenho uma beleza. única pergunta sobre essa questão, professor. Pode falar. No caso, vai ser mais 2 torneiras, né? Sim. Então vai ficar Horas? 60 litros. Então é só dividir o 1 hora por 3, que vai dar 0,33 minutos. Uma coisa assim. Vamos ver aí. Ó. Uma torneira despeja 20 litros de água por minuto. Então, beleza. A gente tem aqui uma grandeza. Vamos pensar aí bem devagarzinho para as pessoas entenderem. Então, eu tenho número de torneiras. Número de torneiras é uma grandeza. Torneiras. E também tem uma outra grandeza que é... Vamos colocar do lado lá, eu acho melhor. Número de torneiras. E o tempo, né? E aqui do outro lado a gente coloca tempo para encher uma caixa d'água, certo? Se for 20 litros de água, né, por minuto, essa torneira aqui, elas fazem 20 litros, vou colocar assim, ó, por minuto, tá? 20 litros por minuto, é a unidade, tá? Ixi, ficou fora aqui. Deixa eu apagar aqui, ficou meio confuso. Vou colocar aqui 20 litros por minuto. Uma torneira, né? Se eu aumentar o número de torneiras, isso aqui é uma torneira. Vamos colocar aqui, do lado aqui, ó. Uma torneira. Se eu aumento o número de torneiras, coloco 2 torneiras. Torneiras. Eu quero saber, né, em quanto tempo elas vão encher essa caixa d'água. Lembrando que essa torneira tem a mesma vazão, né? Professor, isso daí vai ser 3 torneiras. É 3 torneiras. Porque foram Aqui, adicionadas mais 2 torneiras. Isso. Vamos colocar aqui, então, 3 torneiras. Foram colocadas mais 2 torneiras com a mesma vazão. É isso aí. Então, 3 torneiras. Bom, aqui eu tenho uma regrinha de 3 que eu posso fazer, tá? Mas antes de fazer essa regra de 3, a gente precisa saber uma coisa. Se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos fazer essa análise, né? Se eu aumento o número de torneiras, o que acontece com a quantidade de litros por minuto que vai encher essa caixa d'água? Ela diminui ou aumenta? Aumenta? Aumenta, né? Por quê? Se eu aumentar o número de torneiras, cada torneira vai encher mais 20 litros por minuto, certo? Então, se as duas aumentam, são grandezas diretamente proporcionais. Veja o que eu fiz aqui. Eu fiz uma regra de 3, ó. Uma torneira, 20 litros por minuto. 3 torneiras, quanto seria? Né? X. Multiplica isso cruzado, né? Agora vamos fazer aqui a continha. Vou colocar em preto aqui.
Se eu multiplicar cruzado aqui, ó, 1 vezes x é 1x. 3 vezes 20, 60. Então, seria 60 litros por minuto. Seria a minha resposta. Ficou claro aí? Mais claro que o André? O André deve ser bem branco, né? Deixa eu ver aqui. Sim, é que eu Calma, sou... sir, eu ainda não entendi. Vamos voltar lá, então. Primeira coisa que você deve entender aqui. As duas torneiras, elas são... Deixa eu ver se eu consigo apagar isso. Assim. Não, não dá. Tem que usar borracha mesmo. Vou apagar aqui, ó. É mais fácil aqui, né? Começar do zero, então, para você poder entender. Uma torneira, ela enche ela tem uma vazão, né, de 20 litros por minuto. Ela está falando isso no problema, tá? 20 litros por minuto. Aí, depois ele fala, se forem colocadas mais duas torneiras, ou seja, de uma, quantas torneiras você teria? 3. 3 torneiras. 3 torneiras, você ficaria com quantos litros por minuto? Né? Ou seja, em quanto tempo elas encherão esta mesma caixa? Né? Lembrando que ele não falou a capacidade de uma caixa d'água, tá? Da caixa d'água, tá? Então, aqui, essa pergunta aqui, em quanto tempo elas encherão esta mesma caixa, eu não sei, porque eu não sei a capacidade dessa caixa d'água, tá? Mas, no caso aqui, dá para me descobrir qual seria a minha vazão por minuto, tá bom? Quantos litros eu poderia colocar nessa caixa d'água por minuto? Então, eu fiz uma regrinha de 3, ó. Uma torneira é 20 litros, 3 torneiras, então eu não sei quanto que é. Então, você coloca X para descobrir. Para você cair numa equaçãozinha simples assim, ó. Você multiplica, toda vez que você tiver grandezas diretamente proporcionais, e aqui no caso eu tenho grandezas diretamente proporcionais, porque se eu aumento o número de torneiras, eu vou aumentar, né, a quantidade de água que eu vou colocar lá, tá? Na caixa d'água. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Por isso que eu faço dessa forma, eu multiplico cruzado, ó, tá? Eu multiplico 1 por x, e 1 vezes x é o próprio x, tá? E multiplico 3 por 20. Multiplico cruzado aqui, ó. 3 vezes 20 é 60. Então, ficaria com 60 litros por minuto. Tá? Eu não sei quanto tempo ele vai encher essa caixa d'água, porque eu não sei a quantidade que essa caixa d'água suporta. Tá bom? Conseguiu entender agora? Sim, sir. Tá, vamos fazer mais um aqui para ver se dá uma elucidada aí para você. Vou fazer regra de 3 aqui de novo, tá? Maurício pagou R$ 90 por uma calça jeans. Se ele comprasse 2 calças custando esse mesmo valor, quanto ele pagaria? Problema tranquilo, né? De primário, né, gente? Você faz isso de cabeça, certo? Mas como a gente está trabalhando aqui com proporção e regra de 3, vamos pensar da seguinte forma. Se Maurício paga R$ 90 por uma calça, se ele comprasse 2 custando o mesmo valor, ele pagaria quanto de cabeça? Gente? 180. Quanto? 180. Isso, né? Pô, tranquilo, né? Se eu tenho... Vamos colocar aqui assim, ó. Se uma calça, eu pago R$ 90, ele quer saber 2 calças. 2 calças, quanto será que eu pagaria? Aí você coloca X, regra de 3. Só que
eu preciso analisar, para mim multiplicar cruzado ali, aqueles dados, eu preciso saber se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Nesse caso, eu tenho grandeza direta ou inversamente proporcional? Proporcional? Direta ou Não, inversa? não. Direta. Isso, né? Se eu aumentar o número de calças, logicamente o preço aumenta, né? Então, se eu tenho diretamente proporcional, eu posso multiplicar isso aqui cruzado. Eu venho aqui, ó, multiplico x por 1, tá? E aí x vezes 1 é o próprio x. E multiplico 2 por 90, tá? 2 vezes 90 é 180. Então, vou pagar R$ 180. Né? Lembrando sempre que quando eu vou fazer regra de 3, assim, eu preciso colocar grandeza embaixo de grandeza. Ou seja, ali o número de calça embaixo de número de calça e o preço a pagar embaixo de preço a pagar. Por isso que a resposta está em reais, ó, R$ 180. Ficou claro isso daí? Mais claro que o André? Ainda não peguei a resposta da 4A. Bate. Sou negão sor. André, então tá fazendo uma... Você é piadista mesmo. E aí, gente? A 4A, quer que eu volte lá, Rafael? Quer que eu volte lá na 4A? A 4B. Tipo, eu entendi a questão, mas eu não consegui pegar a resposta. Ah, entendi. A resposta dessa questão era 60 litros por minuto, tá? Da letra A. 60 litros por minuto. É só multiplicar por 3, né? Eu pego o número de torneiras. Se uma torneira é 20 litros por minuto, 3 torneiras, se multiplica por 20, vai dar 60 litros por minuto. Tá bom? É que às vezes você fica Sim, complicado, entendi. porque eu coloquei regra de 3, aí você fica, nossa, regra de 3, com setinha, um monte de coisa, aí complica a sua cabeça. Mas é só multiplicar por 3, na verdade. O mesmo desse problema na letra B, né? É só multiplicar 90 por 2. Né? Se uma calça é 90, obviamente duas calças é 180. Eu só estou praticando regra de 3 aqui com vocês, que é importante esse conceito de regra de 3, porque muitas vezes é utilizado regra de 3 em biologia, em química, em outras matérias, vocês não sabem usar, né? Fica confuso na hora de usar. Então, por isso que eu estou batendo na tecla aqui da regra de 3, tá? Posso pagar aqui? Pode ser. Vamos embora lá para a quinta questão. A a P. Considere as afirmações a seguir. Primeira afirmação. Um pintor leva 1 hora para pintar uma parede. Para pintar duas paredes em condição idêntica, ele levará 2 horas. São grandezas proporcionais aqui? Quantidade de pintor e as paredes? E o tempo, né? Que ele leva para pintar a parede? São grandezas proporcionais. Agora, são direta ou inversa? Vamos colocar aqui, do lado das afirmações. Deixa eu abaixar aqui, está tampando. Essa primeira afirmação, são grandezas direta ou inversamente proporcional? Nada? Ninguém? Pera aí, será que eu tô analisando aqui? Um pintor leva 1 hora para pintar uma parede. Imagina que eu tenho 2 paredes agora, igualzinha. Ele vai levar 2 horas para pintar essa parede? Sim. Não. Vai? Ah, Vai, né? você quer a parede grudada uma com a Olha outra. para a parede do seu quarto. Imagina você que vai pintar essa parede, tá? Senhor, mas Tem foi uma- eu que pintei. Não, então, beleza. Imagina que você levou 1 hora para pintar essa parede, tá? Se você tiver uma outra parede, do mesmo jeito, do mesmo tamanho, você vai levar 2 horas para pintar essa parede? Acho que sim, né?
você levou uma hora para pintar a mesma parede, então 2 horas dobra o número de horas, tudo bem? Então aqui eu tenho diretamente proporcional, beleza? Agora, a segunda afirmação. Um time marcou 2 gols nos primeiros 15 minutos de jogo. Portanto, ao final do primeiro tempo, 45 minutos, ele terá marcado 6 gols? Não. Não, né? Um jogo de futebol não é assim. É né? meio óbvio. Não, né? Não. Não é proporcional. Beleza? Terceira afirmação. Em 1 hora de viagem, um trem com velocidade média constante percorreu 60 quilômetros. Mantendo a mesma velocidade, após 3 horas, ele terá percorrido 180 quilômetros? Sim. Sim, então, se eu manter a velocidade, ele vai percorrer o mesmo trajeto, 60 quilômetros. Então, após 3 horas, é só multiplicar por 3, né? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quarta afirmação. A massa de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade? Vocês sabem o conceito de massa, né, gente? O que é massa? Peso? Isso. Não é peso, né? A gente pode dizer que o peso é uma força, tá? E aí, lá em física, o peso é dado em newtons. Então, na verdade, quando a gente fala que o nosso peso, por exemplo, no meu caso, 120 quilos, é muito, digamos assim, está errado essa afirmação. A minha massa é de 120 quilos, tá? Quando você tiver 40 anos, você vai ter 120 quilos também? Acho que não, né? Ou sim, ou mais gordo que eu. Então, não, né? Não é proporcional. Agora vamos lá para a afirmação, né? A proporcionalidade entre as grandezas envolvidas. Apenas nas afirmações 1 e 3. Resposta da letra C. Letra C. Tudo bem? Podemos avançar, né? Posso apagar aqui? Pode. Aula 7 e 8. Regra de 3 simples. Veja que eu já estava trabalhando com vocês a regra de 3, né? Vou só ver quanto tempo eu tenho. 8h15, 9 horas, das 9 às 9h45. Então, 9h30, eu vou fazer só um exercício aqui com vocês. Professor, Aqui tava tá- tomando uma água. Qual que é a 5 mesmo? C. Letra C, C. beleza. Beleza, então. Bom, agora, né, eu vou fazer aqui uma parte dessa aula, vou fazer só um exercício aqui, e você vai fazer todo o resto, tá? Vai treinar isso daí. Regra de 3. Por favor, façam esses exercícios, porque isso aqui é de extrema importância para você entender e ser bom na matemática a partir de hoje, tá? Então, objetivos da aula: utilizar procedimentos de cálculo para resolver situações problema que envolvam relações de proporcionalidade. Elaborar situações problema que envolvam relações de proporcionalidade. Então, lá, a regra de 3 simples é uma forma de resolver problemas utilizando o significado de proporção e uma equação. Vejamos o exemplo abaixo. Viajando a uma velocidade média de 70 km por hora, o percurso entre 2 cidades pode ser feito em 5 horas. Qual deveria ser a velocidade escalar média para se fazer o mesmo percurso em 4 horas? Gente, observe o seguinte aqui, tá? Ele montou uma tabelinha em que, de um lado, ele colocou, aqui desse lado, ele colocou a velocidade, e do outro lado ali, ele colocou o tempo gasto. Veja que nessa tabela ele coloca a informação que ele me deu no problema. Ele coloca 70 aqui. Ele coloca 70 km por hora, ele faz em 5 horas. Se eu diminuir essa velocidade, né? Quer dizer, se eu fizer o trajeto em 4 horas, qual velocidade será que ele desenvolveu? Bom, são grandezas diretamente proporcionais? Creio que sim, porque se eu diminuir aqui o número de horas, quer dizer, são
diretamente ou inversamente proporcionais, né? Se eu diminuir aqui a quantidade de horas, o que será que vai acontecer com a velocidade? Porque o trajeto é entre duas cidades, é fixo, ele não muda, tá? Então, para mim fazer em menos tempo, a velocidade vai aumentar, concorda? Então, são grandezas inversamente proporcionais, tá? Lá, verificamos se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se aumentar a velocidade, deixa eu abaixar aqui. Se aumentar a velocidade, diminuirá o tempo. Logo, as grandezas são inversamente proporcionais. E aí, você monta uma fraçãozinha, uma equaçãozinha com isso aqui, tá? Veja que ele colocou 70 sobre x, tá? Pegou velocidade embaixo de velocidade e colocou lá igual a 4 sobre 5. Veja que ele inverteu a fração, percebeu que ele inverteu? Ele colocou o 4 em cima e o 5 embaixo. Eu prefiro até fazer assim. Bom, vamos terminar aqui e já já eu mostro para vocês como é que eu faço, tá? Você pode colocar ou, né, x sobre 70, ele inverteu o outro lado, em vez de inverter as horas, ele inverteu a fração da velocidade, tá? Então, toda vez que for inversamente proporcional, um dos dois lados da grandeza você inverte, tá? Então, resolvendo aí, ó, o que ele faz? Aquela regra de 3 que a gente estava fazendo ali, né? O que ele fez aqui, ó, ele multiplicou 4 por x, tá aqui, ó, 4x. Depois multiplicou 70 por 5, que é 350. E depois o que ele faz? Pega 350 e divide por 4, que aí vai chegar na velocidade média que ele deveria fazer. Veja que a velocidade aumentou, tá vendo? Se eu diminuo o tempo, a velocidade aumenta para fazer o mesmo trajeto, né? Então, são grandezas inversamente proporcionais, tá? Veja que, se você comparar com a tabela, eu estou na tabela ali, 75, x, 4. Quando é inversamente proporcional, ele pegou, por exemplo, 70 sobre x e igualou a outro lado invertido, ó, 4, 5. Ficou claro isso daí? Um negócio que tem que inverter? Então, vamos verificar quando eu tenho num exercício aqui, por exemplo, esse daqui. Se 4,8 metros de fio custam R$ 240, qual será o preço de 6 metros do mesmo fio? Antes de mais nada, eu preciso analisar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Aqui eu tenho que tipo, gente? Direta ou inversa? Vamos ver com setinha, né? Bom, aqui eu estou trabalhando com quais grandezas você pode pensar aí? Quantidade de fio e preço a pagar, tá bom? Se a quantidade de fio que eu pego aumenta, o que acontece com o preço? Também aumenta. Então, eu vou ter grandezas diretamente proporcionais. Vou ter uma DP, certo? Vamos colocar como DP, diretamente proporcionais. Então, como é que eu vou fazer a minha regra de 3, né? Lembra aquela tabelinha que a gente pode montar? Vou colocar a tabelinha aqui assim, ó. Eu tenho aqui duas grandezas, né? Eu tenho vamos colocar aqui o preço, e vamos colocar aqui a quantidade de fio. Não coubei, mas vocês entenderam, né? Aí aqui, ó, vamos colocar aí as informações que ele me passou. Bom, o preço de R$ 240, qual a quantidade de fio que eu pego? R$ 240. Quanto que eu pego de fio para isso? Ele me falou no problema lá, ó. 4,8 metros. Aí ele pergunta, qual será o preço, ou seja, X, para 6 metros? 6 metros. Ficou claro até aqui, Rafael? Rafael que me responde. Rafael, Luiz, João, Matheus. Oi, aconteceu. Oi, bom dia. Nossa, você não estava prestando atenção? Bom dia. O que Não, houve? eu tinha ido no banheiro. O que houve? O que há? Eita, nós aí. Perdeu a explicação, aí fica complicado. Ó, caiu aqui no centro de mídias. Deixa eu voltar aqui para eles. Compartilhar minha tela. Compartilhar. Ué, o que está acontecendo aqui? Vou sair e voltar. Sair
e voltar. Pessoal, agora que a explicação era mais importante, vocês saíram, cara. Pessoal que está aí, entendeu? Tem alguma dúvida? Bom, tá gravado, depois vocês podem colocar lá. Bom, voltou aí no centro de mídias, vou voltar aqui. Então aí, ó, regrinha de 3, tá? Se 4,8 de metros de fio custam 240, qual será o preço de 6 metros de fio? Eu estava explicando que são grandezas diretamente proporcionais, porque se eu aumento a quantidade de fio, eu vou aumentar o preço. Então, sempre que eu vou fazer regra de 3, eu posso montar uma tabelinha, se eu não tiver prática com isso, né? E aí, como é que eu faço para resolver aqui agora? Eu vou colocar agora aqui uma fração, né? Sem inverter, porque elas são diretamente proporcionais. Eu vou colocar lá 240 sobre x é igual, eu faço de acordo com a minha tabela ali, ó, 4,8 sobre 6. E aí, como é que eu faço agora? Eu multiplico cruzado, tá? Eu pego o x, multiplico por 4,8, né? Multiplico por x, e pego 6 e multiplico por 240. Isso aqui vai dar 4,8 vezes x é 4,8x, que vai ser igual a 240 vezes 6. Aí você faz a continha lá. 1440, já fiz já. Vezes 6 é 1440. Então, 1440. E agora, como é uma equaçãozinha, né, aquele x vai ser igual a 1440, né, se está multiplicando o x, ele tem que ser dividido por 4,8 dos dois lados, né? Para me tirar o 4,8 ali do x, eu preciso dividir dos dois lados. Mas se a gente faz, tipo, na prática, a gente passa dividindo para o outro lado, tá? 1440 dividido por 4,8 vai dar rapidamente de cabeça R$300. Ou seja, se eu comprar 6 metros de fio, eu vou pagar R$300. Beleza? Aqui então seria, preencher na minha tabela, R$300. Lembre-se que eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Eu não precisei inverter a fração como eu fiz aqui em cima, né? Como eu fiz aqui em cima, no problema que ele deu de exemplo, ó. Aqui no problema do exemplo, ele me deu grandezas que são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Na hora dele montar o esqueminha da equação, ó, ele inverteu. Em vez de colocar 5 sobre 4, ele colocou 4 sobre 5. Ou ele inverte a velocidade. Ó. Em vez de colocar 70 sobre x, aqui ele colocou x sobre 70. E ficou 5 sobre 4 mesmo. Uma das duas frações você tem que inverter quando é inversamente proporcional. Então, pessoal, a partir de agora, né, hoje, eu vou te dar aí o tempo, não que já acabou, né, a aula, mas você tem esse exercício para fazer aqui, ó, tá? Vamos ver até qual, até o 6, tá? Eu fiz o primeiro, você vai brincar com regrinha de 3 aí até o 6, tá? Lembrando que a primeira análise que você tem que fazer é se são diretamente ou inversamente proporcional. Se você não fizer essa análise, você não vai conseguir fazer, tá bom? Lembre-se que inversamente eu tenho que inverter um dos dois lados, tá? Para fazer multiplicação em cruz. E quando é diretamente proporcional, eu não preciso inverter. Eu pego do jeito que está ali a tabelinha que você montar, tá bom? Ficou claro isso daí, pessoal? Mais claro que o André? Eu tenho uma única dúvida só. É para mandar lá no atividade 2, lá no Google Classroom. Atividade 2, Isso aqui. caderno aprender sempre. Tem que mandar lá? Atividade 2, caderno aprender sempre, 1 ponto. Logicamente, esse 1 ponto ele vale mais do que aquelas provas da CAED, tá? Isso aqui é muito importante para mim. E das aulas 5 a 8. Eu parei com vocês, acho que na aula 7. Tá? Na aula 7 e 8 eu fiz o primeiro exercício, vocês têm que fazer até às 6, tá bom? É isso aí, anexa a foto da sua Tá, resolução. então tem que tirar foto da... Cadê?
Isso, igual Desde a você fez aqui. 76 até o 6B aqui. Isso, até o 6B, que está na página 82. Tá? Beleza, beleza. Então tá de Tá bom? boa. Beleza, galera? Então é isso aí. Quem tiver dúvidas pode perguntar. Quem não tiver, desejo um bom dia e uma boa aula para vocês.